Será que a literatura brasileira está voltando à sua época de ouro? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o momento em que está vivendo a literatura brasileira no exterior. Recentemente, vários livros foram indicados a prêmios e também ganharam prêmios. Não foram tantos livros assim, mas acende uma luzinha. Será que o Brasil vai começar a ser mais lido, né? A literatura brasileira vai ser um pouco mais lida no exterior do que é atualmente, do que historicamente foi? Será que uma luz no fim do túnel aí para um possível Nobel de literatura no futuro? A gente sabe que vem sendo muito fácil publicar nos últimos tempos, assim, né? A gente tem muitas editoras boas no Brasil, muita gente vem escrevendo, publicando, então assim, há um acesso muito maior do que existia há décadas atrás, né? Então, nós estamos num momento muito bom nesse sentido, em que o mercado volta a ficar um pouquinho mais aquecido, que há muitos escritores se lançando, pessoas de vários lugares do país, não só do eixo Rio-São Paulo, que dominou aí as publicações durante muitas décadas. E então a gente vai chegando aí a coisas muito positivas. Mas a gente tem que ter aquela coisa, o Brasil nunca ganhou o Nobel, a língua portuguesa é uma língua esquecida, ninguém tá nem aí, é difícil vender lá fora, etc. O José Saramago, que é o único vencedor do Nobel de língua portuguesa, né? Ele é português e não brasileiro. Saramago disse assim, teve um momento da vida que os portugueses estavam só lendo brasileiros, né? Então eles estavam lendo Jorge Amado, eles estavam lendo Mário Quintana, eles estavam lendo Manuel Bandeira, eles estavam lendo Guimarães Rosa, eles estavam lendo Graciliano Ramos. A gente teve um momento em que tinha grandes escritores no Brasil e com uma inserção razoavelmente boa lá fora. Nos últimos anos aí foi muito legal a redescoberta do Machado de Assis, que ganhou tradução nova para o inglês, né? E aí também voltou a viralizar a informação de que o Memórias Póstumas de Brás Cubas é um dos livros preferidos do Woody Allen, por exemplo, um dos 5 melhores livros que ele já leu na vida. Então, e nos últimos anos, algumas traduções da língua portuguesa brasileira, da literatura brasileira, têm sido indicadas a prêmios no exterior. E aqui eu vou falar, gente, não dos vencedores do Prêmio Camões, porque é um prêmio de língua portuguesa, nem do Prêmio Oceanos, né, nem do Prêmio Leia. Esses prêmios, o Prêmio Oceanos é uma iniciativa do Itaú Cultural e do governo de Portugal, e o Prêmio Leia é da editora Leia de Portugal, então assim, aceitam livros de língua portuguesa, então a literatura brasileira é forte o suficiente para ganhar. Então eu não vou comentar sobre esses prêmios, né? Eu vou falar de prêmios de língua inglesa, em que as traduções vêm ganhando prêmios lá, que é uma maneira, eu acho, de conseguir uma certa visibilidade lá fora. Peraí. Antes de continuar com o conteúdo de hoje, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações e dê um like nesse vídeo. A Acrópole precisa muito da sua ajuda, não vai te custar nada financeiramente e em alguns segundos você consegue ajudar a gente curtindo o vídeo, comentando, se inscrevendo e também ativando as notificações. Quanto mais engajamento, melhor para o canal. E a Acrópole precisa da sua ajuda, porque tem tanto conteúdo aqui no YouTube, muitos, inclusive muito bons, outros nem tanto, né? Alguns questionáveis. Então, para que a plataforma entenda que o nosso canal é importante, que o nosso canal tem alguma coisa para oferecer para o seu público, é necessário que o máximo de pessoas interaja com os vídeos e assista muito, né? Assista mais vídeos, que você compartilhe com os amigos, etc. Então dá aquele apoio, dá aquela força. E se você for escritor ou escritora, nós temos aqui na descrição do vídeo um link para o nosso Media Kit. Você quer ver o seu livro sendo resenhado aqui no canal, você pode dar uma olhadinha ali, ver os nossos pacotes e depois chamar a gente aqui no WhatsApp para que o seu livro seja resenhado aqui no canal. Voltamos à programação normal. Um dos livros que conseguiram certa projeção é o livro Marrom e Amarelo, do escritor Paulo Scott.
O livro dele chegou a ser finalista do International Booker Prize. Daniel Han foi o tradutor do livro para o inglês e ele conseguiu aí resenhas muito positivas no The Guardian, no New York Times. Então, assim, teve uma certa visibilidade interessante. Não venceu, mas foi indicado. No final de 2023, uma notícia que abalou bastante aí o mercado literário brasileiro, né? Que o livro de estreia do escritor Stênio Gardel, A Palavra que Resta, venceu um prêmio também nos Estados Unidos. O prêmio é o National Book Awards e o livro ganhou na categoria Tradução pela tradução da Bruna Lovato. E há alguns dias o livro Torto Arado venceu um prêmio na França, o prêmio Montluc Résistance et Liberté, também foi uma tradução do livro para o francês. E o livro também foi indicado para o Book International. Então olha só o fenômeno Torto Arado ainda rendendo, né? Venceu o prêmio Leia, depois aqui no Brasil arrebatou praticamente todos os prêmios, né? E agora as traduções concorrendo aí nos outros países em que a leitura é muito forte, né? Então aí em países de língua inglesa, de língua francesa, prêmios importantes. Isso é muito legal. E um prêmio na Irlanda, o Dublin Literary Award de 2024, tem 2 brasileiros indicados, 2 já citados aqui, A Palavra que Resta, do Stênio Gardel, e Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Então nós temos aí, gente, pelo menos 3 livros, né? Vamos recapitular: Marrom e Amarelo, Torto Arado e A Palavra que Resta. Esses 3 livros foram resenhados aqui no canal. Se você quiser saber um pouco mais sobre cada um deles, é só procurar aqui, né, na barrinha ali de busca do canal, para buscar dentro do canal, você vai encontrar esses 3 livros aí resenhados, foram resenhados em momentos diferentes aí do canal. Aí a pergunta que fica: nós estamos voltando para uma época de ouro da literatura brasileira, em que estamos conseguindo produzir grandes obras e essas obras serem consumidas, serem vistas lá fora e serem reconhecidas? Não sei. Mas é claro que fica a esperança de que esses livros lá fora, né, consigam dar um pouco de visibilidade para a literatura brasileira. O português é uma língua em que poucas pessoas, talvez, assim, não têm a mesma procura de outras pessoas que queiram falar, por exemplo, inglês, francês, que são alemão, são línguas muito faladas lá fora, espanhol. Então a gente tem vários escritores de língua espanhola que foram premiados, né? E o português nós temos uma pessoa, que é o Saramago, né? Então é uma língua que dificulta, não tem sempre tradutores para a maioria dos países, né? Pensando, para chegar num leitor na Letônia, será que tem lá alguém falante de letão e que traduz do português, né? Muito provavelmente, assim, vai ser muito difícil achar. Pode ser que tenha, mas senão vai ter que recorrer a uma tradução indireta, né? Ou seja, ao invés de ler o livro em português para traduzir para a língua lá, vai ter que ler o livro ou em francês, ou em inglês, ou em outro idioma. Já uma tradução para da tradução fazer a tradução, né? O que não é uma coisa muito aconselhável, a não ser em casos assim, né? Inclusive, gente, isso foi uma prática muito comum no Brasil, quando o Brasil não tinha tradutores assim de excelência do russo, por exemplo, ou do japonês. Então, vários livros eram traduzidos diretamente do francês ou do inglês para o português, né? Então era uma tradução indireta, pegava uma tradução do japonês para o inglês e traduzia para o português, do russo para o francês, traduzia para o português. E a gente fica, para falar do Nobel especificamente, né, tem que ter traduções muito boas para o sueco, né, porque os suecos têm que ler a obra, porque a Academia Sueca é que dá o prêmio Nobel, né? Então, assim, tem que ser, além de ser uma obra robusta, né, que esses 3 autores ainda não têm. Talvez o Paulo Scott tenha um pouquinho mais em quantidade, né? Mas ali o Itamar tem seu 3º, 4º livro, o Stênio na primeira. Para o Nobel, por exemplo, você está muito distante, mesmo que haja boas traduções, né? Mas já é um alento, porque tem alguns escritores que desde a Feira de Frankfurt em 2014, que é uma das maiores feiras literárias do mundo, né, e que o Brasil foi o país homenageado, alguns autores conseguiram começar a vender seus direitos para fora, né? É o caso, por exemplo, do Luiz Rufato, que tem um público muito fiel na Alemanha. Outros autores que eram até mais conhecidos fora do Brasil do que no Brasil, que era o caso da Conceição Evaristo e do Edir Augusto, por exemplo, que eu sei que são razoavelmente lidos na França. E eu não conhecia, por exemplo, eu fui conhecer a Conceição Evaristo
a obra dela por causa de uma professora holandesa dando uma disciplina na Unesp de Araraquara, onde eu fazia meu doutorado, sobre a Conceição Evaristo. Eu nunca tinha ouvido falar da Conceição, né? Então, assim, tem aí um certo alento em que alguns autores vão conseguindo certas projeções internacionalmente. Isso pode ser bom para o próprio mercado, né? Eles se interessarem mais em adquirir direitos e traduzir os nossos livros para fora, né? E ganhar prêmios, etc. Isso também pode motivar toda uma classe. É claro que a gente não escreve por isso, né, gente? Não deve, acho que a gente não escreve, não tem que pensar, não tem que escrever pensando só em prêmio. A gente tem que pensar em escrever por escrever, porque gosta de escrever, porque quer oferecer para o público leitor uma obra de qualidade, enfim, né? Há vários elementos nesse guarda-chuva todo aí, não só o prêmio. Mas é claro que um prêmio motiva, porque é visibilidade, é dinheiro, é entrevista, né? Você não pode culpar o autor em pensar nisso. É muito difícil viver de literatura no Brasil, paga-se muito pouco, vende-se muito pouco ainda, apesar do crescimento dos últimos anos. Então, talvez essas premiações, essa visibilidade, inclusive ajude a formar toda uma camada de escritores mais profissionais, digamos assim. Gente, aqui são só conjecturas, tá? Tô longe de querer acertar todos os caminhos aí e dizer que eu tô correto no meu pensamento, tô cravando que a literatura brasileira é a nova sensação do momento. Longe disso, tá? Tô só conjecturando e trazendo como nos últimos anos a gente vem vendo autores brasileiros, obras brasileiras tendo certo sucesso lá fora, ou comercial, ou de prêmios literários, ou de certa visibilidade, e isso é muito bom para o nosso sistema literário brasileiro. Passando de novo para fazer mais um merchanzinho. Em 2020, saiu pela editora Penalux o meu romance Os Passos Vermelhos de John. É uma narrativa, é um romance que tem elementos de romance policial, romance histórico, limites entre verdade e ficção, entre realidade e ficção, com a vinda do escritor John dos Passos ao Brasil, especificamente a cidade de Maringá, e nós temos duas narrativas correndo paralelamente, uma em 1958, outra em 2018, cheias de teorias da conspiração. Esse escritor, John dos Passos, então se envolve com uma cabocla na cidade de Maringá, no Paraná, e há um crime. Então há vários olhares, várias perspectivas num romance fragmentado, tentando conectar essas duas épocas históricas, no final dos anos 50 e depois no século 21. O livro saiu pela Penalux e você pode encontrar tanto no site da editora quanto no site da Amazon. E o meu livro mais recente é um livro de contos, é um livro que contém 12 histórias, saiu pela editora Patuá e se chama O Descobrimento do Brasil. São 12 histórias falando sobre a construção do Brasil, violência e tragédias ao longo da história, tragédias ao nível individual e também no nível coletivo. E você pode encontrar o livro no site da editora Patuá ou também na Amazon. E você, o que você acha? Escreva aqui nos comentários se você acha que isso é uma coisa boa, se você acha que muito provavelmente outros livros brasileiros vão ser indicados lá fora, né? Se você sabe aí de algum outro exemplo de livro brasileiro com um certo sucesso de tradução lá fora, com um público leitor, né, com resenhas positivas de livros brasileiros lá fora. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 aqui, trazendo também outros livros para a conversa. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.